Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este 15º domingo do tempo comum, a palavra de Deus quer resgatar em nós o ardor missionário, a partir também da nossa vocação profética. Na primeira leitura, nós encontramos o profeta Amós, que exerce o seu ministério profético de modo livre. Ele nem é profeta, nem é filho de profeta, não é sacerdote. É alguém que do meio do povo, de uma vida simples, de uma vida marcada pelo trabalho com os animais, no pastoreio, trabalho do campo, é chamado por Deus para desenvolver esta sensibilidade para as causas dos mais necessitados, dos marginalizados, dos mais simples. Então é esta liberdade que o profeta Amós quer resgatar em todos nós e despertá-la também. Precisamos ser livres diante da verdade para poder acolhê-la e anunciá-la como força de libertação para os nossos ouvintes, para os destinatários da nossa missão. O profeta está denunciando injustiças, a manipulação do culto religioso, da formação da consciência religiosa no contexto do Reino do Norte, no santuário de Betel. Um santuário praticamente construído pelo rei Jeroboão e para o rei. Este santuário estava sobre a administração do sacerdote Amazias, que também era funcionário do rei Jeroboão. Então Amós vai, de certa forma, criticar a instrumentalização do culto, a instrumentalização da fé, em detrimento de instituições, em detrimento do poder centralizado, em lideranças que começam a praticar injustiças em relação à sociedade, e a sociedade aqui marcada pelos marginalizados, por inúmeras injustiças sociais e políticas. Por isso que Amós vai ser rejeitado, expulso do santuário de Betel pelo sacerdote Amazias. Mas expulsando o profeta, está expulsando também a verdade, está expulsando a profecia, a liberdade. Eu creio que todos nós precisamos todos os dias purificar a nossa fé, purificar a nossa consciência religiosa, para que a meta da nossa vida interior, da nossa vida espiritual, seja verdadeiramente esta liberdade, para acolher o projeto de Deus, para acolher a vontade de Deus, que nos envia de modo muito livre, assim como Ele é livre. E o seu amor vai constituindo para nós a força desta liberdade, até que a palavra de Deus se encarne em nossas vidas, como diz a segunda leitura direcionada à comunidade dos Efésios. A palavra de Deus precisa ser encarnada pelas nossas obras, pelas nossas ações, pelo nosso modo de pensar e de agir. Este belíssimo hino que exalta os grandes feitos de Deus através da pessoa do seu Filho Jesus, é o que nós temos hoje como inspiração da segunda leitura. É importante nós encarnarmos esta palavra para que, motivados por ela, possamos partir em missão, como nos revela a narrativa do Evangelho. O Senhor envia 2 a 2, envia em comunhão, envia em fraternidade. E é o envio que precisa ser despojado, levar o cajado, símbolo do pastoreio, não somente para pastorear, mas para permitir que Deus possa pastorear a nossa vida. Muitas vezes nós, como membros da igreja, das comunidades eclesiais, assumimos sempre a postura daqueles que vão pastorear. Mas em primeiro lugar precisamos ser pastoreados, precisamos ser guiados, precisamos ser conduzidos pela palavra de Deus. Um cego não pode guiar um outro cego. Por isso que vão na liberdade, não confiando nos recursos humanos, nos recursos materiais. O envio de Deus, ele se dá
na disponibilidade do coração. Sandálias, uma única túnica, nada que venha a sobrecarregar a missão. Quantos empecilhos, quantos obstáculos materiais, ideológicos nós não vamos adquirindo ao longo da nossa vivência cristã e eclesial. Quantas barreiras nós não vamos criando para impedir o nosso envio, o nosso itinerário, a nossa peregrinação, principalmente para anunciar o reino de Deus. Então eu penso que cada um pode, no hoje da sua história, no seu dia a dia, ir criando possibilidades para anunciar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para dar testemunho autêntico da pessoa de Jesus, para dizer que você consegue encarnar a palavra de Deus e esta encarnação se faz visível nas suas obras, nas suas opções cotidianas. Então não pensemos aqui o envio missionário numa perspectiva geográfica somente, mas o envio missionário é sempre um ato de sair de si, sair do comodismo, sair da zona de conforto para estar com os outros, transmitindo uma palavra de conforto, uma mão que se faz solidariedade, é estar sempre 2 a 2, jamais pensar que o reino de Deus é somente para mim. O reino de Deus é para todos e todos devem trabalhar pela realização deste reino. Então peçamos ao Senhor nesta sagrada liturgia que nos conceda a força profética, a verdade da palavra sempre nos ilumine para vivermos o nosso itinerário missionário, sempre levando em consideração esta saída existencial do meu eu, muitas vezes fechado nele mesmo, para ir ao encontro do tu, para formar o nós, 2 a 2, formando sempre a perspectiva comunitária. Que o Senhor nos abençoe nesta missão, é missão de todos nós, o nosso batismo é uma missão, a nossa vida cristã, para ser vivenciada de modo autêntico, já é a nossa grande responsabilidade missionária. Deus os abençoe e um bom domingo para todos.